Oi, você quer saber por que o Obama, a Michelle Obama e o primeiro-ministro do Canadá falam tão bem? A gente vai estudar alguns recursos de comunicação que eles usam. Meu nome é Cláudia Cotes, eu sou fonoaudióloga e há 19 anos eu trabalho com os repórteres da EPTV de Campinas, que é uma afiliada da Rede Globo, e há 6 anos eu sou fonoaudióloga do UOL. O meu dia a dia é ajudar as pessoas a falar bem. Na minha formação, eu sou professora de português e também tenho mestrado e doutorado na parte de linguística e de mídia. Espero poder ajudar vocês a melhorar a expressividade na comunicação. Vamos estudar? Para falar bem, eu preciso de percepção e treino. A fala se dá pela percepção auditiva, pela percepção visual e também até pela propriocepção, que é a forma como eu percebo as coisas. É impossível você falar bem se você não treinar. Saiba que até o Obama treina. A gente vai entender que eu preciso de uma boa memória, preciso ter uma boa gesticulação e também preciso ter expressividade na minha voz. Vamos observar como a Michelle Obama fala, como ela mexe o corpo, como é a dicção dela. So I'm going to get a little serious here because I think we can all agree that this has been a rough week in an already rough election. This week has been particularly interesting for me personally because it has been a week of profound contrast. See, on Tuesday at the White House, we celebrated the International Day of the Girl. E o Obama, como é que ele se expressa? Observe se existe uma cadência entre as palavras e os gestos das mãos. There are a couple of things that, in my mind at least, contribute to our politics being more polarized than people actually are. The balkanization of the media means that we just don't have a common place where we get common facts and a common worldview the way we did 20, 30 years ago, and that just keeps on accelerating. Technology, which brings the world to us, also allows us to narrow our point of view. That's contributed to it. Para falar, eu quero que você saiba que é importante eu ter uma atenção focada. Toda vez que você se comunica ou que você ouve alguma coisa que você fala, o seu cérebro faz uma ginástica. Várias áreas são ativadas. O pensamento é invisível. Você pode pensar o que você quiser, mas a gente não consegue disfarçar ou esconder a nossa emoção. Pense na nossa emoção como as ondas do mar. Às vezes ela vem forte e às vezes ela vem fraca. Observe essa foto. É muito nítido o que ele está sentindo por ela no momento da fala. Nós estamos falando de pessoas que são altamente treinadas, que a princípio têm um domínio da comunicação. Mesmo eles acabam caindo na parte da expressividade. Nós não somos máquinas falantes. Não sei se você se lembra desse vídeo que mostra a senhora Trump e a Michelle falando o mesmo texto. Barack and I were raised with so many of the same values. Like, you work hard for what you want in life. That your word is your bond, that you do what you say you're going to do. My parents impressed on me the values that you work hard for what you want in life. That your word is your bond. And you do what you say and keep your promise. O raciocínio pela emoção acontece quando você captura a atenção da pessoa logo no início. Vamos estudar agora algumas linhas de raciocínio que ajudam a prender a atenção da pessoa. Por meio da forma como você fala, você vai poder fazer com que a pessoa memorize o seu conteúdo em 5 segundos. Para que isso aconteça, a gente vai trabalhar estudando o que o Simon Sinek, que é um antropólogo, diz pra gente. Depois eu convido você a estudar e a assistir a aula inteira dele nesse TED.
O Simon ensinou pra gente que se você começa falando o porquê de algum assunto, você acaba mexendo com o sistema límbico de uma pessoa, que é, no cérebro, o centro das nossas emoções. O Simon acabou estudando o que vários líderes mundiais falaram, pegou o texto deles e analisou. Nessa análise, ele descobriu que o conteúdo, por exemplo, do que o Walt Disney falava, do que o Steve Jobs falava, do que o Martin Luther King falava e que todo mundo sabe, acabou tendo uma linha de raciocínio. E essa linha de raciocínio envolve o porquê, depois o como e depois o quê. Outra coisa bem importante para você saber é, quando você vai explicar alguma coisa, procure fazer perguntas e respostas. Isso ajuda você a estruturar o seu pensamento e também a pessoa memoriza com mais rapidez. Vamos assistir um vídeo do primeiro-ministro do Canadá e eu quero que você perceba o que acontece logo no início da comunicação dele. We need to focus on what brings us together, not on what divides us. What is the alternative? To exploit anxiety? To turn it into fear and blame? To reject others because they look or speak or pray differently than we do? In Canada, we got a very important thing right. Not perfect, but right. In Canada, we see diversity as a source of strength, not weakness. Our country is strong not in spite of our differences, but because of them. Outra dica importante, que é baseada até na storytelling, que nada mais é do que um recurso do marketing que se baseia na arte de contar história. É você achar exemplos para o seu conteúdo. Pense em exemplos ou da sua própria vida, ou da sua vida profissional, ou de pessoas que você conhece, que possam ilustrar aquela situação. O exemplo está também ligado à parte emocional. Dessa forma, ou começando pelo porquê, ou fazendo perguntas e respostas, ou falando por meio de exemplos, você vai conseguir capturar a atenção de uma pessoa. Saiba que a comunicação nada mais é do que vínculo afetivo. É isso que a gente busca nas pessoas. É a capacidade de confiança que a gente quer sempre capturar. Quando uma pessoa fala e está vendendo para a gente um conteúdo, sempre na nossa cabeça e na nossa percepção fica a seguinte pergunta: será que eu posso confiar nessa pessoa? Quanto mais você dominar o conteúdo e mais você tiver certeza do que você está falando, mais você vai conseguir ser expressivo. Eu vou indicar para vocês algumas lives que são muito interessantes e que têm feito a expressividade na internet melhorar bastante. Ana Paula Padrão tem feito lives muito bacanas e ela é muito expressiva. Perceba que sempre tem uma cadência de conteúdo, de sonoridade e de expressividade no corpo. Também indico as lives da Oprah, que até são lives editadas, onde ela fala e existe sempre muita emoção e muita verdade, muita certeza do que está sendo dito. O Drauzio Varela consegue fazer com que um conteúdo até mais técnico seja dito de uma forma bem coloquial. São exemplos bacanas para a gente entender. E existe uma nova linguagem, as pessoas estão se comunicando cada vez mais de uma maneira coloquial. Convido vocês a assistir os vídeos e a seguir no Facebook Pedro pelo Mundo. Que mundo é esse também, que é muito interessante. Todos eles produzem o conteúdo, eles narram, eles editam, então assim, é como se fossem repórteres multiplataformas. E também o Lugar em Comum com a Didi Wagner, também tem uma linguagem bem coloquial e interativa. Vamos estudar um pouquinho sobre memória.
Um dos maiores gênios da comunicação foi Steve Jobs. Eu indico esse livro e digo para vocês, a maior contribuição que Steve Jobs trouxe foi estudar o cérebro humano e dizer pra gente que o ser humano fala e ele retém com muita facilidade até 3 ideias. Mais do que isso já fica difícil pra gente. Agora, como que eu faço então para reter essas 3 ideias, memorizar e ter fluência de fala? A gente vai estudar o que acontece com Antônio Fagundes, que dentro da televisão ele é tido como um cara que tem memória fotográfica, não sei se vocês já ouviram falar. Eu vou passar para vocês um vídeo onde ele foi na Fátima Bernardes e ele fala o seguinte: para reter a informação, sempre que ele lê um texto, ele nunca fica só na linha, assim, nas palavras ou na frase, ele sempre usa imagens mentais. Então, esse é o segredo para você falar bem. Você seleciona suas ideias e dessas ideias você faça cenas, ou foto, ou cenas, imagens em movimento. A hora que você vai falar, você pensa nessa cena e automaticamente as palavras vão se encaixar. Você não senta apenas e fala o texto. Se você faz isso, você vai ficar exausto. Na verdade, é uma coleção de memórias que cada frase vai despertando em você e você vai meio fazendo um relicário de imagens. Você sempre leva a tua bagagem afetiva, emotiva, mas ela é muito misturada com a sua vida. É importante a gente saber que o nosso corpo comunica muito mais do que a nossa palavra ou a nossa voz. Vamos entender que as pessoas memorizam, na parte da comunicação não verbal, mais de 70% do que a gente quer transmitir. O cérebro sempre entende o que é mais relevante. A gente vai estudar um pouco do comportamento não verbal. Um gênio da comunicação não verbal se chama Paul Ekman e esse livro, A Linguagem das Emoções, eu indico para vocês. Ele é o assessor da série Lie to Me e também é assessor da Disney e do FBI. Ele também é assessor da Pixar e ele conseguiu descobrir que a nossa expressão facial sempre mostra os mesmos sentimentos. Não importa qual é o lugar que você esteja vivendo no mundo. Então o ser humano expressa por meio da face medo, tristeza, alegria, repulsa, que é como se fosse o nojo, a raiva e também o desprezo. Ele nos ensina que a hora que eu penso, automaticamente a minha expressão facial muda, queira eu ou não. Isso se chama microexpressão facial. Então vamos ver algumas fotos. É muito fácil entender que a hora que uma expressão facial mexe com vários músculos, eu tenho o sentimento já revelado, como medo, alegria e raiva. Mas a dúvida acontece quando eu tenho poucos músculos envolvidos. Nessa foto, qual você acha que a expressão transmite verdade? Se você falou a segunda foto, você acertou. Porque quanto mais músculos envolvidos, mais a gente tem a expressão facial sendo verdadeira. Esse é o mesmo caso. Eu posso dar um sorriso e estar sendo falso, querendo mentir. E saiba que a mentira existe para que a própria pessoa se proteja. Quando as pessoas percebem que elas vão ser prejudicadas em alguma situação social, então a mentira vem como um processo de proteção pessoal. Ou eu vou ter uma expressão facial muito genuína. Então, os primeiros segundos de comunicação são muito importantes. O que você sempre vai buscar numa pessoa? Autenticidade. Conforme a gente começa a crescer e a entender as regras sociais, então a gente tenta controlar essas emoções e tenta mudar a nossa expressão facial. É aí que nasce a mentira. Mas existe um momento, e isso eu falo para vocês que a comunicação é linda,
onde nós todos falamos a verdade, que é o início do pensamento, por isso que se chama microexpressão facial. Eu tenho que saber que o inconsciente da gente é ético. Mesmo que eu não queira transmitir uma emoção, a face vai mudar conforme o meu pensamento. A face nunca mente. Vamos ver essa foto. Veja, eu estou falando do prefeito de Londres, que é óbvio que tem assessoria e que fez uma foto planejada sobre os refugiados. Mas veja a expressão facial. Então eu tenho a expressão facial mostrando uma coisa que é preocupação, assim, ele realmente não quer que os refugiados estejam em Londres. Alegria, eu tenho nas crianças uma alegria genuína, onde toda a musculatura das bochechas e dos olhos vem para cima, então é muito comum quando a pessoa sorri de verdade eu ter rugas ao redor dos olhos, claro que o botox atrapalha. Na tristeza eu tenho toda a musculatura para baixo, na raiva veja a musculatura embaixo dos olhos. Esse é um músculo involuntário. A hora que eu sinto, ele automaticamente se mexe. No desprezo, eu tenho um dos cantos da boca sendo contraído. No medo, olhos abertos, às vezes a boca aberta também. Surpresa, eu tenho também rugas na testa, os olhos mais abertos e a boca aberta também. No nojo, ao redor do nariz, eu tenho a musculatura que se eleva. É importante eu saber o seguinte: a máquina consegue hoje imitar tantas coisas, mas ela não vai conseguir imitar a voz. Porque, por mais que você tenha laboratório de voz que imite a sonoridade, a expressividade, a emoção genuína que está aliada com a expressão facial ainda é muito do ser humano. Eu quero que você perceba nesse vídeo o que acontece quando ela escuta um som diferente. It's so secret that the both of us are running out of time. That was amazing. So hello from the outside. Deu para perceber que a hora que ela escuta um som diferente, automaticamente ela faz uma face de surpresa e logo depois existe um vínculo que é criado e eles cantam de uma forma muito bonita. Então é isso que acontece com o poder do som, o poder da nossa voz. Vamos estudar agora algumas características sonoras da língua portuguesa. Toda língua que você vai falar, saiba que existem sons bem característicos. A nossa língua tem como característica principal a duração das vogais. Se uma portuguesa falar uma frase, ela diz isso aqui. Foi TV France, fez núncia. Você fala, gente, o que ela falou que eu não entendi nada? Se uma brasileira diz a mesma coisa, ela vai falar, foi a TV France, fez a denúncia. Então, a nossa língua tem como característica básica o alongamento das vogais. Se você quer falar bem a língua portuguesa, minha dica é alongue as vogais e saiba que são as vogais que carregam o sentimento da mensagem. Saiba que para você falar bem, eu preciso mexer a boca. Cada som tem um gesto, eu preciso gesticular. E vamos entender então se são as vogais que carregam o sentimento, quais são as vogais da língua portuguesa. Saiba que eu tenho 7 vogais e não só 5 como eu aprendo na escola. Eu tenho esses movimentos A, E, I, O, U. Quando uma pessoa fala e automaticamente a boca dela mostra os dentes e os dentes são a expressão do sorriso, existe um respeito ao gesto, então o A tem som de A, o O de O, o E de E, automaticamente essa pessoa vai me transmitir verdade, existe uma elasticidade nessa dicção, então é importante que você saiba disso. O ouro da comunicação está na ênfase, na forma como você marca as palavras. Então,
O que a gente vai aprender agora se chama raciocínio sonoro. Saiba que o nosso cérebro ama sons complexos. A gente não gosta de sons repetitivos. Então, se você é uma pessoa que fica falando com essa velocidade de fala, sempre a mesma entonação, é muito chato. E se você ficar falando desse jeito, marcando as vogais sempre, também vai ficar exagerado. Então vamos aprender o que é um raciocínio sonoro. Imagina que eu falo assim para você. O ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve esta manhã no Palácio do Planalto. Veja que eu escolhi algumas palavras. O raciocínio sonoro significa o seguinte: eu tenho um conteúdo e desse conteúdo algumas palavras são diferentes. E essas palavras que são importantes, elas vão ganhar um outro som. Então, exemplo. O ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve esta manhã no Palácio do Planalto. Veja, o ex é importante, o nome é importante, o tempo e o lugar. Então, quando você for falar, escolha algumas palavras que vão poder significar e vão poder ficar com essa sonoridade diferente na cabeça das pessoas. Um outro exemplo, eu falo assim para você. Eu não gosto que você fale assim comigo. Você fala, Cláudia, você se acha, né? Aí eu falo, eu não gosto que você fale assim comigo. Tá vendo que eu marquei o não é um advérbio e já é mais longo na língua portuguesa. Aí depois eu falo assim, eu não gosto que você fale assim comigo. Ué, gosta ou não gosta? Eu acabei marcando o verbo, mas a frase é negativa. Aí eu falo assim, eu não gosto que você fale assim comigo. Acabei magoando a pessoa, os outros podem e você não. Eu não gosto que você fale assim comigo, tá vendo? Então, o conteúdo é um só, mas a forma como você marcou as palavras é completamente diferente. E para a gente terminar e você entender como a Michelle, o Obama e o primeiro-ministro do Canadá falam, é o seguinte: no cérebro, a mesma região que é responsável pela entonação também é responsável pelos gestos. Então isso significa que a hora que você marca uma palavra e você gesticula, você está transmitindo verdade no seu conteúdo, na sua ênfase de voz e também no seu gesto. É exatamente assim, com essa cadência de fala e de corpo e com as palavras que transmitem verdade, é que a tua expressividade e a deles é excelente. Eu espero que você tenha gostado, aproveitado esse conteúdo e que continue estudando a comunicação não verbal e que faça com que a sua expressividade possa transmitir a tua verdade e a tua autenticidade.